exatamente começar a nossa aula, vamos dar uns 10 minutinhos, a gente faz um intervalozinho e continua para diante. Pessoal, quem chegou atrasado aí, não esquece, tá? Postei lá no... Vou postar até de novo para quem chegou atrasado e não conseguiu pegar. Só o Form SUS para vocês responderem, tá? Ana Paula aí, que não sei se já respondeu, mas... Quem chegou atrasado, tá, pessoal? Tá lá no... Respondam para mim aí. A lista de presença, né? Fecha aqui. Bom, pessoal, a gente fez uma pausa nessa aula aqui, tá? Para entrar numa parte importante, que eram os cálculos, e agora a gente volta para terminar essa aula, tá bom? Bom, o que nós vimos, tá? As formas de apresentação daqueles medicamentos, tá joia? E vimos agora, vamos começar a ver as formas de administração dos fármacos. Bom, o que é forma de administração? Uma forma de administração é a via parenteral. Tá? Via parenteral é uma via de administração na qual eu não uso, tá joia? A via enteral, eu não uso boca, eu não uso esôfago, tá certo? A gente poderia resumir a via parenteral, vamos escrever então aí? Via parenteral, põe uma entre parênteses aí, que é a via injetável. Via injetável. Tá certo? Ou seja, todo medicamento que ele é injetável, ele é classificado como uma via parenteral. Pessoal, não importa a forma com que eu vou injetar, desde que seja injetável, tá? É uma via classificada como via parenteral. Beleza? Bom, existem alguns fármacos, pessoal, por exemplo, tá aí um exemplo, é a penicilina. Eu sempre falo que penicilina, quem já tomou, nunca mais esquece, né? O bezetacil aí. Ele é um medicamento muito utilizado, ele é muito antigo e é muito utilizado nos dias de hoje, inclusive. Esse medicamento, se você administrar a penicilina pela via oral, o ácido clorídrico que está lá no nosso estômago inativa a penicilina, mata o antibiótico. Então, eu não tenho penicilina por via oral. Penicilina tem que ser injetável, tá? E ela é muito grossa, por isso que ela dói, tá bom? Então, tem medicamento que não pode ser dado por via oral, ou porque causa irritação, ou porque ele não funciona, ou porque ele não é absorvido, ou porque ele é muito amargo, tá certo? Existem várias formas que impedem que esse medicamento seja administrado pela via oral. Por isso que ele é usado a via parenteral. Beleza? Então não esqueçam, via parenteral é uma via injetável. Vamos escrever então aí, vantagem da via parenteral. Vantagem dela é o seguinte, a vantagem é rápido início de ação. Administro, ele funciona rápido, tá certo? E além de tudo, melhor controle na dosagem. O que quer dizer isso, pessoal? Essa vantagem, né? De rápida ação, injetei, ele começa a funcionar. Até aí tudo bem. E o controle da dosagem é o seguinte, se esse medicamento fosse um comprimido, por exemplo, eu posso dar o comprimido inteiro, eu posso cortar ele no meio, no máximo eu corto ele em 4 pedaços. Agora, o medicamento, quando ele é injetável, eu consigo fazer 1 ml, eu consigo fazer meio ml, eu consigo fazer 0,3, 0,2, 0,1 ml, tá? Então eu consigo dividir a dose. É como se eu pegasse um comprimido, se fosse possível, e dividisse o comprimido em 10 partes, tá? Eu consigo fazer isso com o medicamento parenteral e o medicamento enteral, a gente vai ver, não é possível. Tá bom? Então ele tem um controle melhor na administração desses fármacos. Isso é muito importante.
tá? Bom, primeira via, vamos colocar aí, via endovenosa ou intravenosa, tá? Nós estamos falando de uma via parenteral. Um exemplo é via endovenosa. Qual que é a vantagem dessa via? Tá? O medicamento funciona rápido, é a forma mais rápida de administrar o medicamento, tá bom? E uma outra vantagem dessa via é que ela não sofre uma metabolização no fígado. Qual que é a desvantagem? E aí é uma desvantagem importante. Essa desvantagem, ela diz respeito da seguinte forma. Opa, peraí, pessoal, passei demais. Qual que é a desvantagem da via endovenosa? Depois que eu administrei 1 ml na veia do animal, mesmo se eu pegar esse 1 ml e puxar, já era. Caiu na corrente sanguínea, eu não consigo tirar mais, tá? Já viram aquela história? Tá? Ah, a cobra me picou. Eu vou lá e faço sucção para sugar o veneno e jogar o veneno fora. Isso não adianta. Ou pegar lá e cortar e apertar para vazar o veneno, né, a peçonha. Isso não adianta, tá certo? Por quê? A partir do momento que cai na corrente sanguínea, não tem mais volta. Se eu quiser parar o efeito, eu tenho que dar um antídoto. Mas não sugar e jogar para fora, tá? Não tem como. Administrou, já era. Tá bom? E uma vantagem é que não usa o fígado para metabolizar essas drogas. Tá? A droga ela entra pronta na corrente sanguínea. Então a desvantagem é que não é removível, não tem como fazer uma lavagem gástrica, provocar vômito, dar carvão ativado. Tá? Tudo isso eu não consigo fazer para acabar com o efeito daquele medicamento. Não, César, rim não. Porque mesmo que ela caia na corrente sanguínea, ela vai ser eliminada pelos rins. Tá certo? Isso pode ser uma vantagem e pode ser uma desvantagem, depende da situação. O que eu quero dizer com isso? Se o animal tem uma infecção no rim e o medicamento ele é excretado, é eliminado pelos rins, isso é excelente, porque ele vai agir totalmente no rim. Tá? Agora, se esse animal tiver um problema renal, aí eu faço o medicamento que é excretado pela via renal, eu vou sobrecarregar o rim e vou piorar mais ainda a situação, tá? Então, dependendo da situação, do ponto de vista, é bom ou é ruim ser excretado pelo rim, tá joia? Mas pelo fígado, é excelente ele não passar pelo fígado, tá? Vou mostrar mais na frente por que esse fígado aí, se é importante ele pular essa etapa do fígado, tá joia? Tudo bem? Pessoal, se eu era para administrar um comprimido para o meu cachorro. Eu fiz a conta errada e administrei 5 comprimidos. Administrei demais. O que acontece? Eu provocar vômito no meu cachorro, o cachorro vomitar, automaticamente ele elimina o comprimido. Tá? Isso é muito importante. Então, ter essa forma de cortar o efeito, vamos colocar assim, ou diminuir o efeito. Na via venosa não tem mais essa. Administrei, já era. Tá bom? Bom, outra via de administração, pessoal, é a via intramuscular. Ou seja, via que é administrada no músculo. No músculo, tá certo? Então, eu tenho essa forma de administração. Vocês devem ter visto no estágio de vocês, que está fazendo estágio, né? Uma via de administração. Qual que é a desvantagem da via intramuscular? Vou perguntar isso, hein? Qual que é a desvantagem? É a mesma desvantagem da via endovenosa. Depois que eu administro, eu não consigo cortar o efeito, tá bom? Administrei, já era. Então ele não é inativado por lavagem gástrica, por vômito, por carvão ativado. Lembra do carvão ativado que nós comentamos na última aula, né? Que é uma esponja que ele vai lá e sugar o que está intoxicando esse animal e jogar para fora, né? Então, eu não tenho não tem como utilizar essas informações, tá bom? Bom, a indução, e tem um outro problema, uma outra desvantagem. Vamos escrever aí que não está escrito aí,
Tá bom? Vamos escrever então aí. Uma desvantagem da via intramuscular. Vamos escrever aí, pessoal. A desvantagem é falha na técnica. Pode causar paralisia do membro. Eu não sei se vocês sabem, né? O medicamento que é a injetável intramuscular, ele é feito no músculo, na grande maioria das vezes, no músculo do membro traseiro. Se eu faço o medicamento no membro traseiro e esse medicamento é feito de forma errada, eu posso fazer com que esse animal fique paralítico daquele membro para o resto da vida. Se eu pegar, então, fazer de forma errada, tá? Então, medicamento injetável pela via parenteral é uma via muito importante, muito utilizada, mas tem que ser feita com segurança, com técnica correta. Senão, eu posso matar o animal, posso paralisar o membro do animal, tá certo? Tudo bem, pessoal? Isso é importante, hein? Carol, vacina, tá? Quando você fala em vacina, você está falando em vacina antirrábica, V10, né? Acredito que já está falando. Essa via de administração, preferencialmente, não deve ser utilizada a via intramuscular. A gente usa outra via que eu vou falar agora, que é a subcutânea, tá? Que tem um risco menor, mas ela também tem risco, tá? Não que eu não possa fazer intramuscular, mas eu prefiro não utilizar porque ela é uma via mais dolorosa, tá bom? Bom, qual é a vantagem? Desculpa. E agora a via subcutânea, tá? Que eu estava falando agora com você, né, Carol? A via subcutânea, quando que eu utilizo? Eu uso essa via se eu quero uma absorção lenta. Então, olha só. Pela ordem é via parenteral, né? A mais rápida que tem é a via endovenosa. Depois eu tenho a intramuscular. Depois eu tenho a subcutânea. Tá bom? Qual é o problema da via subcutânea? Né? Ela não é removível da mesma forma, né? Por lavagem, por carvão ativado, por indução. Tá? Vamos colocar uma vantagem da via subcutânea. Isso é importante, não está escrito aí. Opa! Vantagem da via subcutânea. A vantagem é baixa sensibilidade. Ou seja, gera pouca dor. Tá? Das vias injetáveis, pessoal, a via subcutânea é a mais utilizada, porque ela gera menos dor. O animal quase que não sente uma via subcutânea, tá? Quando você administra. Então é a via mais utilizada, é a via subcutânea, depois é a via intramuscular, tá certo? É muito fácil de fazer, não tem mistério, mas eu tenho uma técnica correta para fazer, tá bom? Tá. Bom, existe uma outra forma, tá? E não precisa copiar isso não, que é a via inalatória ou a via respiratória, tá? É uma via muito rápida também, utiliza-se muito para as anestesias, tá joia? Que é aquela máscara, não sei se alguém já passou por um procedimento cirúrgico aqui, né? Aqui o médico, quando coloca aquela máscara que você respira aquele cheirinho e vai dormir, é um medicamento utilizado, tá? É um anestésico, faz com que as pessoas durmam, né? Não sintam dor. Existe uma outra via ainda, parenteral, que é a via chamada intramedular, né? Então um exemplo aí, tá? É só administração de um medicamento, de gases anestésicos, né? Uma iguana. Já foi utilizado, inclusive, para a questão de eutanásia, tá joia? Pessoal, isso aqui não era crime fazer isso aqui, tá certo? Há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, quando existia a famosa carrocinha, né? Acontecia isso, tá? Dizimava a população de animais. Hoje não, né? Há mais de 20 anos é proibido fazer eutanásia, né? Nesses animais saudáveis assim, né? Então,
utilizava, era tanto animal que as cidades grandes faziam, carrocinha, né? Era tanto animal que fazia eutanásia que colocavam todos numa sala, né? Enchia de gás e morriam esses animais. Olha só, outra forma, né? Pra vocês terem uma ideia, só um parênteses aí. Outra forma de fazer eutanásia que era possível fazer, pessoal, mais uma vez, isso não era crime, tá? Era imoral, mas não era ilegal, tá? Estava prescrito, tá prescrito em legislação fazer isso. Porque era controle, achava-se que isso controlava a raiva, tá? E viu que isso não tem efetividade para controle de doença. Era ainda colocar todos numa sala, molhar e descarregar uma corrente elétrica. Fechar uma corrente elétrica e os animais morriam eletrocutados, né? Então, não era diferente do que Hitler fazia lá com os judeus, tá? Faziam-se com os animais, tá? Na época da carrocinha. Então, hoje não se recolhe animais de rua, somente animais que são extremamente agressivos ou então animais que estão com uma zoonose. Aí é uma outra situação que, se não for tratável, tem que ser feita eutanásia, tá bom? E aí tem uma legislação hoje que protege esses animais, tá? Então eram tempos diferentes, eram tempos em que não tinham uma preocupação, tá? As pessoas levavam o animal para fazer eutanásia como se fosse a coisa mais normal do mundo, né? Então, felizmente, hoje não pode fazer mais isso, né? A gente vai amadurecendo o conceito do que é certo e do que é errado, né? Então, não sei se todo mundo já deve ter ido no circo, né? Todo mundo aqui já deve ter ido no circo uma vez lá que tinha leão, tinha elefante, tinha macaco, tinha não sei. Pessoal, não tem nada de bem-estar animal com animal que equilibra fica preso numa jaula, né? Que é transporte para um lado para o outro numa cidade, né? Desfilava numa cidade numa jaula para mostrar que ia ter um leão no circo à noite, né? Então, felizmente, isso não pode se mais fazer, não pode mais ter animais em circos, né? Acho que há pouquíssimos estados hoje que não tem legislação específica que fala sobre isso, né? Então, hoje o circo é muito mais artístico, tá? Então é ser humano fazendo atividade do que usar animais, né? Pessoal, 8h40. Vocês querem parar ou posso ir direto? A gente termina 20 minutos mais cedo? Ou vocês querem fazer uma pausa? Vamos lá. Quem quer fazer uma pausa, se manifesta para mim. Então eu vou direto, tá? Beleza? Então vamos direto. Vamos lá. A gente acaba então 9h40. Tá joia? Bom, ainda tem uma outra forma de se administrar medicamento, tá? Que a gente usa na medicina veterinária, que é a via intranasal. Eu não sei se vocês sabem, pessoal, tá? Então, o pessoal deve utilizar isso aqui, né? Esse medicamento que é um descongestionante, né? Que é um medicamento administrado por via nasal, tá? E não sei se vocês sabem, tem uma vacina que é utilizada, que é a vacina intranasal. Alguém já viu isso? Já administrou no seu animal uma vacina intranasal? Alguém já ouviu falar? Nessa via? Não? Já deve ter ouvido falar da gripe canina, né? A gripe canina, na verdade, tá? É um medicamento, é uma vacina, é uma doença causada por uma bactéria, não é um vírus, que é a Bordetella, e dá aquela tosse seca, que o animal fica tossindo, parece que tem um osso agarrado na garganta, tá? Isso é a tosse dos canis, que nós chamamos, ou a gripe canina. E ela tem vacina, é uma doença imunoprevenível. Então você pode administrar uma vacina no nariz do animal, tá? O animal, então, ele vai respirar uma quantidade pequenininha. E aí, pessoal, não está muito legal a imagem, mas isso aqui é uma seringa. A seringa você tira a agulha, tá? Então ninguém injeta uma vacina no nariz do animal com agulha, tá? Tem uma borrachinha que você encosta no nariz do animal, você espirra no nariz do animal e o animal respira aquela quantidade, aquele 1 ml, tá? E aquilo vai para as vias aéreas, tá? E o animal às vezes até tosse um pouco, dá um pouco de tosse no animal, mas ele imuniza, então, as vias aéreas por 1 ano, tá joia? Então, os animais precisam tomar a B10, precisam tomar a vacina contra a raiva, precisam tomar a vacina contra a gripe e ainda a vacina contra a giardia. Tá? São 4 vacinas que o animal tem que tomar
no ano, tá certo? Para ficar imunizado, para não ter nenhum tipo de problema, tá? Bom, ainda existem outras vias de administração menos frequentes, né? A intratecal, que seria na cabeça do animal, tá? A gente não utiliza isso com muita frequência, ou na coluna desse animal, desculpa. A via intraperitoneal é quando você administra o medicamento dentro da barriga do animal, tá? Também é administrável essa via, menos utilizado também, né? Essas duas formas se utilizam, tá? Com uma certa frequência. Via intracardíaca. Intra, pessoal, quer dizer dentro. Cardíaca, coração, tá? E a via vaginal, que é usar então a vagina para administrar algum medicamento. Geralmente é medicamento que tem que ter ação especificamente na vagina, né? Bom, outra forma de administração, tá? Nós chamamos de via tópica, tá? Via tópica. Via tópica, vamos só escrever o que é via tópica. Via tópica é quando tem a ação direta na pele, tá certo? Isso é via tópica, tá bom? Então, olha, alguns medicamentos aí, ó, Bandivet, tá? Um medicamento excelente. O problema dele, eu costumo dizer que a contraindicação do Bandivet e do Vetaglóis, tá? Esses dois medicamentos aqui, eles são cicatrizantes. Eles estimulam a cicatrização. Falo que a contraindicação desses dois produtos aqui é o preço, porque são produtos que não são baratos, mas são excelentes, tá? E esse outro medicamento aqui é um medicamento que é para tratamento dermatológico, né, escrito aqui, ó. Ele é antibiótico, ele é um anti-inflamatório, ele é um antifúngico e um antipruriginoso. É isso aí também, tá? É a mesma linha, tá, Ana Paula? O Ganadol, o Vetaglóis e o Bandivet, tá? Tá falando do Dermolene, pessoal, medicamento aí que trata um monte de coisa, tá? Uma comparação aí, ó, é o Quadriderme, tá? Tem o Quadriderme veterinário, o Dermolene também é veterinário. E tem o Quadriderme humano, tá? São os mesmos princípios ativos, tá? Então, tá, ó, unguento, para quem viu, já usou, né? Unguento também é muito bom, cicatrizante, bom, bonito e barato, funciona bem. O DMGel é um outro medicamento que é um anti-inflamatório, tá? Também funciona por via tópica. Furanil também é uma pomada, tá certo? Então são medicamentos via tópica, tá? Via transdérmica. E existe uma outra via também, que é via otológica. Vamos escrever então aí, ó, via otológica. Via otológica é um medicamento administrado no ouvido, tá? Via otológica é no ouvido. Alguns medicamentos transdérmicos, né? Hoje não são os medicamentos de ponta, mas por muito tempo esses foram os medicamentos de ponta, tá? Essas apresentações, tá? São diferentes, tá? O Frontline Plus, o Frontline Spray, tá? Maior, né? E o Frontline Spray um pouquinho menor, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, o Frontline, se eu não me engano, são animais a partir de 40 dias que podem ser administrados. 60 dias para animais que podem ser administrados, se eu não me engano. O Frontline Spray é um medicamento que ainda é muito utilizado porque ele pode ser para animais a partir de 5 dias de vida. Tá? Então você pode borrifar muito seguro o medicamento spray. Tá? Todos eles controlam pulga e carrapato, embora não sejam, né, os medicamentos mais utilizados nos dias de hoje. Como eu falei para vocês, existem outros. Tá? Esses medicamentos aqui são medicamentos também muito importantes, tá? São medicamentos que vão controlar esse medicamento aqui especificamente, tá? Todos eles, na verdade. O Advocate, o Advantage, esses são medicamentos um pouquinho mais diferentes. Na verdade, não tem muita diferença, tá? Eles são todos medicamentos que atravessam a pele, tá? O transdérmico, tá joia? O tópico, o César, são aqueles que são para tratamento da pele. Então vamos pensar assim, olha. Se o animal cortou, estava passando no arame farpado, cortou a pele, eu não vou usar o medicamento transdérmico. Eu vou usar o medicamento tópico. Ele vai agir na pele. Se eu preciso do medicamento que vá cair na corrente sanguínea futuramente, para ter uma ação sistêmica, esse medicamento não é tópico.
esse medicamento é transdérmico. Por quê? Porque ele atravessa toda a pele, tá bom? Todos os transdérmicos são forma líquida, são, todos, tá joia? Bom, embora tenha transdérmico em forma de adesivo também, tá? Que tem um princípio ativo parecido com o líquido, né? Bom, esse medicamento, só para fazer um comentário, pessoal, esses medicamentos tem um desenhozinho aqui, olha. Se eu colocar a lupa para vocês conseguirem enxergar, dá para ver aqui, né, ó. Qual que é a vantagem desses medicamentos? O primeiro desenhozinho ali, ó, medicamento adesivo é transdérmico, Valkyrie, tá? O primeiro desenho ali é um carrapato, tá? O segundo é a pulga e o terceiro são mosquitos, tá? Então esses medicamentos, todos eles, tá? E esses medicamentos têm uma coisa a mais, o advantage em relação ou melhor, o advocate, que são esses outros aqui, olha, tá? Eles são um pouquinho melhores, porque esses outros, eles além de tratar carrapato, pulga e mosquito, ainda vão eliminar os vermes dos animais. Tá? Então eles são excelentes, tá? O Advocate, que é esses outros aqui. E o Advantage, ele é um repelente, além de carrapaticida e pulgicida. Tá joia? E a via é transdérmica, né? Via otológica, tá? Então, medicamentos que são utilizados para tratar o ouvido desses animais. Um medicamento que a gente usa bastante hoje em dia, ainda nos dias de hoje, não é novo, medicamento antigo, mas funciona muito bem para otite, tá? São esses dois produtos aqui, ó, Epiotic e Natalene, para tratar infecção de ouvido, tá? Otogen, também é a mesma coisa, o Auritop também é a mesma coisa, né? Vias otológicas, tá? Otomax a mesma coisa, né? Vai tratar a infecção. Ainda existe a forma via oftálmica, ou seja, via oftálmica, tá? Vou falar, mas é bem óbvio, né? É quando eu uso o olho do animal para ter absorção, tá joia? Então, via oftálmica, tá? Só uma comparação para a gente entender, tá, César? É uma via tópica, só que no olho. Só para vocês entenderem, tá? É a via oftálmica. Ainda tem os colírios e pomadas. São vias oftálmicas. Colírio é líquido. Pomada, né, é uma preparação semissólida, que eu faço uma cobertura em cima do olho. Tá joia? A gente usa mais colírio do que pomada. Tá bom? Aí só pra gente... Duas apresentações diferentes, né? O colírio e a pomada. Tá? Mesma coisa. A via sublingual nós já utilizamos, né? Ela não é usual, aí já falamos, não é usual nos animais, tá? E a via retal, tá? Que é uma via que a gente tem uma... É utilizada, mas não tanto quanto as demais, né? Que a absorção ela é rápida, né? E é utilizada em forma de supositórios. Tá joia? Bom, a gente termina então essa aula. A gente vai para essa daqui. Bom, pessoal, então olha só. Eu já até comentei algumas coisas sobre essa aula aqui que nós vamos comentar. É sobre a questão dos medicamentos, que são medicamentos similares, medicamentos genéricos, medicamentos de referência, tá? São as formas com que você consegue comprar esses medicamentos. Lembrar que quando eu falar medicamento similar, genérico, eu estou falando de medicamentos humanos, tá? Não tem nada de errado usar medicamento humano para animal. Até porque na grande maioria das vezes, medicamento humano vai ser mais da metade do preço do medicamento veterinário. É muito mais barato o medicamento humano do que o veterinário. Por quê, pessoal? Alguém me ajuda? Por que medicamento humano é mais barato que medicamento de bicho? Medicamento veterinário? Por quê? Alguém me ajuda aí? Isso. Catarina, eu vou deixar mais específico ainda. Por causa da concorrência. Tá? Existe uma gama de laboratórios farmacêuticos. E não existe tanto laboratório assim veterinário. Então, quando eu uso...
primeira coisa é essa, né? É a concorrência. Se eu tenho lá um medicamento que custa, aqui eu fabrico a R$100, se tem uma outra empresa que fabrica por 10, eu não vou vender nunca o meu de R$100, não adianta, tá? Então, a concorrência faz com que o preço vá lá embaixo, o que não tem na medicina veterinária, tanta concorrência assim. Segunda coisa importante, né? Por que a gente tem essa informação, por que a gente tem essa competição, né? É a quantidade de farmácia que nós temos, que comercializa os produtos, né? Em Guará, deve ter por baixo aí, no mínimo, umas 30 farmácias em Guaratinguetá. No mínimo. Tá? Então, você não tem a mesma quantidade de farmácias veterinárias, né? Então, tem muita concorrência aí envolvida. Tá joia? E eu vou comentar depois a questão dos genéricos, que faz sentido também. Tá, Catarina? Bom, e aí então, pessoal, alguns termos que a gente utiliza muito na farmacologia, tá? Primeiro, são medicamentos preventivos ou profiláticos. Nós já usamos bastante esse termo, né? Ele é feito, então, para prevenir doenças. Hoje em dia, fala-se muito da ivermectina no medicamento, né? Também tem isso, né, Alex? A maioria dos medicamentos você consegue de graça, tá? Bom, hoje fala-se muito da ivermectina para tratamento profilático de coronavírus, né? Que aí é uma interrogação, a Anvisa é contra, a OMS é contra, não tem eficiência científica ainda sobre essa questão da ivermectina para tratamento profilático, tá? Não existe essa questão, mas tem gente ainda indo à farmácia para comprar ivermectina, não achando, vai na farmácia, vai na cooperativa, vai na casa de ração e compra ivermectina veterinária para tratamento humano. Olha que absurdo isso, pessoal. Então, não existe efetividade comprovada usando medicamento humano, ainda mais usar medicamento veterinário. Tá? Isso é um crime, não pode fazer. Existem ainda medicamentos curativos, e aí o próprio nome já diz, né? Curativo vem para curar as doenças, ou seja, eliminar o problema. Então, preventivo previne doenças. O exemplo é as vacinas. Medicamentos curativos vieram para tratar as doenças. Um exemplo aí é antibiótico. E vamos lá, informação importante. Medicações paliativas. Paliativas, tá? Então, por exemplo, olha, se eu estou com uma dor de cabeça, eu não vou tomar um medicamento que vai tratar a minha dor de cabeça. Eu tomo medicamento, quando eu tomo lá dipirona, para aliviar a dor. Ele é paliativo, tá certo? É um analgésico. Beleza? Analgésico, então, é um medicamento paliativo. Ainda existem medicamentos para diagnóstico, tá? Um exemplo aí dos contrastes, que aí você vai tomar um medicamento para mostrar algum tipo de órgão, para evidenciar uma estrutura que está de errado no seu organismo, tá? Então, são fármacos diferentes, com ações diferentes, para propósitos diferentes, tá bom? Bom, e aí o conceito, né? O que é remédio? Remédio, então, é todo meio ou atitude que utilizamos na tentativa de dar saúde ou bem-estar às pessoas. Através de medicamentos, de massagem, de boa alimentação, de banho de sol, de oração, de uma conversa, tá? Então, quando você vai lá no psicólogo, o psicólogo está te dando medicamento, está te dando um remédio, desculpa, quando ele está conversando com você. Quando você vai lá conversar com uma pessoa, e a pessoa vai lá e faz uma oração para você melhorar, isso que ela está te fazendo, está te dando um remédio. Não tem princípio ativo nenhum ali dentro, tá? Ele vai trabalhar com a sua cabeça, tá bom? Tudo bem, pessoal? Quando a gente fala, então, o nome, quando a gente utiliza esse remédio, então é um termo muito genérico, muito amplo. A própria cirurgia é um remédio. Tudo bem? Tá claro isso? Então, remédio pode ser medicamento especificamente, massagem, alimentação, cirurgia, oração, tá bom? Agora, existem o que nós chamamos de princípio ativo, tá?
E aí, então, quando a gente fala em princípio ativo, eu estou falando de um remédio com princípio ativo. Aí eu esqueço as outras coisas, esqueço a farmacologia, esqueço a psicologia, esqueço a sua religião. Eu estou trabalhando, então, com princípio ativo. Tá? Um exemplo do que é princípio ativo é a dipirona. Tá? Panaceia, ô César, é quando panaceia é uma coisa que é uma miscelânea, é uma mistura de coisas. Tá? Isso é panaceia, tá bom? Quando você mistura tudo. Agora, princípio ativo não, né? Então, uma substância específica, quando eu falo, todo medicamento ele tem um princípio ativo. O melhoral, por exemplo, né? O melhoral ele tem um princípio ativo, que é o ácido acetilsalicílico. Tá joia? Então, inclusive tem um desenho químico, né? Tem uma fórmula química esse medicamento. Bom, e aí então, olha só, tá? Só para te interpretar o que está escrito aí. Ele fala da história aí de Felix Hoffmann, tá? Olha só como é que são as coisas, né? Ele era, na verdade, um químico, né? Um farmacêutico que em 1897, pessoal, ele foi lá e conseguiu desenvolver um medicamento, tá? Esse medicamento foi a aspirina. Esse medicamento ele foi utilizado então para diminuir, para aliviar as dores que o pai dele tinha, reumáticas, dores nos ossos, vamos colocar assim. E ele desenvolveu essa medicação, realmente ela foi muito efetiva, e depois começou a descobrir que esse medicamento tinha outras funções importantes, tá? Que não foi desenvolvidas para isso, mas que tiveram uma ação. Um exemplo aí, ele tem uma ação sobre a questão do Alzheimer. Eu não sei se alguém já viu, mas algumas pessoas que têm pressão alta, hipertensão, tomam todo dia de manhã lá um AS infantil. Alguém já viu isso? O vô de vocês, o pai de vocês tem pressão alta, às vezes toma todo dia de manhã um AS infantil. Tá? Para que toma o AS infantil? O pessoal até costuma dizer assim, esse AS é para afinar o sangue, né? Para diminuir as chances de ter um problema cardíaco. Tá bom? Então, com o tempo, foi descoberto então, que os medicamentos que foram desenvolvidos para uma coisa tiveram outros efeitos benéficos na história. Tá? Um exemplo disso, pessoal, é mais trazendo para os dias de hoje. Alguém já ouviu falar aí do sildenafil? Já viram esse nome? Esse medicamento à base de sildenafil? Alguém já viu? Ninguém vai falar desse medicamento? E esse outro medicamento aqui, olha. O Viagra. O Viagra, todo mundo já ouviu falar do Viagra, né? Já fez piada com o Viagra, já ouviu piada sobre Viagra, né? O que era o Viagra? O Viagra, na verdade, né, o princípio ativo dele é o sildenafil, né, a fórmula ativa, o genérico, vamos colocar assim, né, o princípio ativo dele. Meu pai que eu diga. Então, olha só, o que é o Viagra? Ele foi desenvolvido para quê? Tá? Ele foi desenvolvido para pessoas que têm problemas cardíacos, porque ele faz vasodilatação. Então, quando foi desenvolvido na farmacologia, ele tinha esse propósito, dilatar vasos. E todo medicamento, ele tem o seu efeito colateral. E aí foi descoberto que um dos efeitos colaterais que as pessoas reclamavam era que ele causava nos homens uma ereção prolongada. Deixava o pênis ereto. Isso era indesejável, isso era ruim. Isso era uma reclamação que as pessoas tinham. E aí, então, algum gênio falou assim, opa, peraí. Se essa pessoa está reclamando que causa uma ereção contínua, vamos pegar essa dose desse medicamento, vamos ajustar a dose, né? Ou seja, vamos dar um pouquinho menos que gere essa ereção provocada para alguém que queira gerar uma ereção. E aí, então, pessoal, o medicamento já gerou bilhões e bilhões de dólares para a indústria farmacêutica, que desenvolveu um medicamento que causava um efeito colateral e que pegou esse efeito colateral, o farmacêutico, e falou assim, peraí,
Essa coisa que é indesejável para um é desejável para um monte de gente. E aí então, hoje, né, tem aí, hoje já não tem mais a patente, tem várias empresas que trabalham com esse mesmo, com princípios ativos diferentes, mas com a mesma lógica, de causar uma ereção provocada. Tá? Inclusive, pode gerar, tá, Dalton? Avisa aí, hein? Pode gerar um problema cardíaco, tá? Se tomar sem acompanhamento médico, tá? Então o médico tem que saber que tomar esse medicamento aí, viu? Tô brincando, ó. Bom, beleza? Tá? Então, um efeito indesejável, às vezes, pode transformar numa mina de dinheiro. Tá joia? Bom, quando a gente utiliza, então, pessoal, esse nome fármaco, é sinônimo de princípio ativo. Tá? Então, quando fala assim, o fármaco ou princípio ativo, é a mesma coisa. Tá? Droga. Quando a gente fala em droga, tá? Droga é qualquer substância de origem animal, vegetal ou mineral que vai entrar na composição daquele medicamento, tá certo? Não é necessariamente o princípio ativo, mas eu posso chamar esse princípio ativo de droga também, tá? Não confundir, então, droga com narcótico. Tudo bem? Tá? Então, maconha, cocaína, o crack, isso são narcóticos, tá? Isso não são drogas, tá? Não tem fins terapêuticos. Bom, e aí, olha só, um nome importante, hein? Grifa aí, excipiente. O que é excipiente? Excipiente é qualquer substância usada para transportar o princípio ativo. Tá joia? Então vamos lá. Se eu quero levar 3 miligramas de pirona sódica, eu tenho que usar algum veículo para transportar esse pó. Eu posso usar amido, porque ele transformou em pó e virou um comprimido, tá? Ou a lactose. Eu posso usar álcool, eu posso usar a própria vaselina, posso usar água, tá? Água, lactose, amido, álcool, vaselina são excipientes. Então grava isso. Excipiente não tem efeito farmacológico, tá certo? Tá? Então não vai tratar nada. Ele só vai levar o medicamento que você precisa, o fármaco, tá bom? A dose, quando a gente usa esse nome, dose, é a quantidade de medicamento que eu tenho que dar, que eu tenho que ser ingerido, que tem que ser administrado, tá? Pode ser uma colher, e colher pode ser colher de sopa, colher de chá, né? Uma ampola, um comprimido, tá certo? Então, dose, tá certo? Eu tenho um termo que pode ser inclusive genérico, né? Então, um comprimido, uma colher de sopa, uma ampola, tá joia? Já a dosagem é a concentração de princípio ativo. A gente sempre costuma dizer que dosagem é como se fosse o peso. 500, geralmente expresso em miligramas, tá? Miligrama de dipirona, miligrama de cimetidina, certo? Isso vem então de dosagem. Posologia, olha, um outro termo importante, hein? Grifa aí, ó, posologia. Posologia é a forma com que você deve administrar esse medicamento. Quantas vezes ao dia, por qual via e por quanto tempo, tá? Então, uma receita de um médico veterinário, de um médico, de um dentista, tem posologia. Então, exemplo, ó, administrar um comprimido por via oral a cada 8 horas durante 10 dias. Tá bom? Então, tem todas essas informações. A cada 8 horas, eu uso qual dessas siglas aqui para cada 8 horas, pessoal? Me ajuda aí. A cada 8 horas. CID, BID, TID ou KID? TID, isso aí, César. Tá? Isso aí, André. Então, o medicamento administrado a cada 8 horas é a mesma coisa que medicamento administrado a cada 3 horas. Tá bom? Bom, então, posologia é como se fosse a receita do bolo, tá certo? Se eu faço o bolo lá e falo para usar uma xícara de trigo, e eu vou lá e coloco uma colher de trigo, esse bolo não vai dar certo. Certo?
Então, eu preciso seguir religiosamente a posologia para não dar nada de errado. Tá joia? Indicações, nós fizemos um trabalho já falando sobre isso, né? É exatamente para que esse medicamento é tomado, é administrado. Para tratar o quê? Contraindicação, esse medicamento não deve ser usado quando essa pessoa tiver, ou esse animal tiver essas situações. Tá? Isso é contraindicação. O uso, né, é o local onde o medicamento será ingerido. Oral, retal, nasal, tópico, tá joia? E a absorção é por onde esse medicamento vai ser usado, a via que ele vai ser usada para chegar na sua ação, no seu sítio de ação. O medicamento ele pode ser administrado no estômago, no intestino, na pele, no olho, tá? Embaixo da língua e por aí vai, tá? Pessoal, vamos escrever uma coisa importante então aí, olha. Vamos lá. Importantíssimo isso, hein? Vou perguntar isso na prova, hein? Chama-se metabolismo de primeira passagem. O que é isso, tá? O que é metabolismo de primeira passagem? Tá joia? Bom, o metabolismo de primeira passagem, só para a gente conseguir entender o que seria exatamente isso, tá? É um pedágio, é uma forma com que o fígado cobra para permitir que esse medicamento caia na corrente sanguínea, tá? O metabolismo de primeira passagem é como se fosse um pedágio que o fígado cobra. O que seria esse pedágio? Olha só. E quando que isso acontece, hein? O metabolismo de primeira passagem, ele só ocorre no medicamento administrado por via enteral. Via enteral, ou seja, pela boca. Tá certo? Então, só vai ter metabolismo de primeira passagem em medicamento administrado por via oral, pela via enteral, pela boca. O animal toma, o ser humano toma um comprimido de medicamento. Esse medicamento vai pela boca, chega no estômago. No estômago, ele vai cair no fígado. O fígado vai enxergar aquele medicamento, vai falar assim, opa, peraí, isso aqui é dipirona. Vamos pegar um pouquinho dessa dipirona, ver se realmente é dipirona, faz um teste. Ah não, é realmente dipirona, deixa passar. Tá? Esse testezinho que ele faz, essa prova que ele faz no fígado, ele vai testar se realmente ele funciona e se ele não vai ser tóxico para você e permite a passagem. Isso é bom por um lado, isso é um problema, porque isso pode causar, o metabolismo, ele pode gerar um problema, que é a cirrose hepática. Já ouviu falar em cirrose hepática, pessoal? Alguém já ouviu falar? O que é cirrose hepática? Quem que geralmente tem cirrose hepática? Já viram esse termo, pessoal? Não? Ninguém ouviu falar em cirrose hepática? É isso aí, César. Geralmente quem é alcoólatra sofre de cirrose hepática. Tá? Por que alcoólatra sofre de cirrose hepática? Quando a pessoa é alcoólatra, toma lá aquela dosezinha de pinga lá, a cada 6 horas ele toma um copinho de pinga. Quando ele toma aquela dose de pinga, aquilo o organismo entende que é um medicamento. Vai chegar no fígado, o fígado vai falar assim, opa, peraí, o que é isso aqui? Porque o medicamento que é para cair na corrente sanguínea, é bom ou é ruim? Tá? E ele vai provar um pouquinho desse álcool todo dia, a cada 6 horas, a cada 8 horas, a cada 2 vezes por dia, que seja. Né? E aí então o fígado, chega uma hora que o fígado, todo mundo sabe que o fígado regenera, né? Então é como se ele tivesse uma lesão, ele cicatriza. Tem uma lesão, ele cicatriza. Aí chega uma hora, isso aí, Dalton, que o fígado perde sua função, que o fígado morre. Tá certo? E aí, um dos tratamentos de cirrose hepática é o transplante de fígado. Tanto é que quem tem cirrose hepática, tem gente que tem cirrose hepática sem nunca ter tomado
uma gota de álcool. Porque a cirrose, ela é medicamentosa. É de tanto medicamento que a pessoa toma, gera uma cirrose hepática. Certo? Bom, então, pessoal, todo medicamento por via oral, ele vai ser passado, ele vai ser metabolizado no fígado. E aí perde-se um pedacinho desse medicamento, um pouco desse medicamento, tá? E um pouco cai na corrente sanguínea. Então, quando fala assim, olha, um vermífugo é administrado pela boca e é um comprimido para cada 10 quilos, já é descontado ali o que o fígado vai pegar para ele, de sequestrar um pouquinho para ele, de provar se aquilo realmente é um vermífugo, tá? Aquele pouquinho já está descontado. Se eu fosse administrar um vermífugo na veia, se fosse possível, né, via endovenosa, tá? Eu teria que administrar menos quantidade. Por que menos quantidade? Porque não tem o metabolismo de primeira passagem. Tá claro isso, pessoal? O que é essa transformação que acontece no fígado? Eu vou perguntar isso, hein? O que é metabolismo de primeira passagem? Vamos lá. Vamos lá, Catarina. Primeira coisa, só acontece metabolismo de primeira passagem na via enteral, ou seja, pela boca. Tá? Só acontece ali. O metabolismo de primeira passagem, especificamente, é a metabolização da droga quando ela é retirada da via chamada TGI, tá? Então, a droga sai do TGI e vai para a corrente sanguínea, tá certo? Essa metabolização, ou seja, tirar a droga do intestino ou do estômago e jogar na corrente sanguínea, tem um custo. Ou seja, um pouquinho do medicamento ele é perdido, tá? No fígado. Metabolizar é isso, é tirar de um local e fazer com que ele funcione na veia, tá bom? Se eu faço um medicamento, olha só, o desenho está aqui, né? Ó. Se eu faço um medicamento nessa forma aqui, olha, intravenosa, eu estou pulando o fígado, Catarina, tá? Eu não tenho metabolismo de primeira passagem. Só vai ter metabolismo se eu administrar pela boca desse animal, tá certo? Tá? Então, o fígado faz isso, mas ele cobra uma taxa para isso. Tá? Pessoal, o que é esse monte de... essa teia de aranha que está aí? Tá joia? Isso aqui é as formas, né? As vias de administração dos fármacos. Vamos lá. Quais são as formas de administrar medicamento? E aí tem praticamente todas aqui, né? Olha. Vamos lá. Primeira via. É isso aí, César. Você pode usar ele e considerar como uma metabolização. Tá certo? Mas só entende o seguinte, tá, César? O que é isso? Lembra sempre que metabolismo de primeira passagem é tirar do TGI e jogar na corrente sanguínea. Isso que é o que o fígado faz. E ele cobra um preço por isso. Tá? Bom, pessoal, vamos lá. Então, o que eu tenho de via de administração? Primeira forma, via oral, pela boca, né? Ou seja, administrei o medicamento pela boca. Da boca vai para o estômago. Ou do estômago vai para o intestino. Ali eu tenho a metabolização. Foi o que nós vimos agora. Sair do TGI. Tá, ó, isso aqui é TGI. Trato gastrointestinal. Tá certo? Ou se eu administro o medicamento pela via retal, a mesma coisa. Tá joia? Ele vai ter que cair na corrente sanguínea. Isso aqui é corrente sanguínea. Isso aqui é o objetivo de todo fármaco, tá? É chegar no sangue. Bom, então, do TGI, ele vai ter que chegar na corrente sanguínea. Ele vai usar o fígado para isso, tá bom? Então, aqui eu tenho o metabolismo de primeira passagem. É aqui, no fígado, tá bom? Então, o fígado vai fazer isso. Vai cobrar uma taxa para fazer isso.
Se eu uso o medicamento sublingual, sub embaixo da língua, ele não vai cair no TGI. Da via sublingual, ele já vai diretamente ele vai vir pro sangue. Tá certo? Sublingual, então, vai direto pro sangue. Se eu faço um medicamento parenteral, injetável, olha, via intramuscular, via intravenosa, se tivesse aqui, ó, não está aqui, mas a via subcutânea, todos esses medicamentos, eles vão cair na corrente sanguínea. Todos esses medicamentos não vão usar o fígado para ser metabolizado. Tá bom? Beleza? Tá? Então, esses medicamentos vão ser metabolizados e vão ser levados para a corrente sanguínea. Então, o objetivo de toda droga é chegar aqui, é chegar na corrente sanguínea, tá? É chegar no plasma. Bom, depois que esse medicamento chegou no plasma, ele vai ter duas coisas importantes. Todo medicamento são duas coisas. A primeira é o local de ação. Local de ação é a mesma coisa que sítio de ação. Então, se esse animal, tá, é um equino, o equino torceu a pata traseira, ele está mancando, está claudicando, eu faço um anti-inflamatório, o local de ação, então, não é no membro dianteiro. O local de ação é no membro traseiro, aonde tem dor, aonde está doendo, tá certo? E ainda tem uma outra coisa importante, toda droga tem efeito deletério. Vamos escrever então aí, efeito deletério. Efeito deletério é a mesma coisa que efeito indesejável, efeito ruim, tá? Beleza? Tá? Então, pessoal, esse efeito deletério, tá, é um efeito que não é desejável. Então, pessoal, depois que esse medicamento fez seu efeito, e aí um ciclo de vida, esse medicamento viveu, nasceu, se multiplicou e morreu. Quando ele morre sendo excretado ou sendo eliminado, tá? E a excreção, eu estava falando mais cedo, é renal, na grande maioria das vezes. Ou seja, pela urina. Pela urina que vai ser eliminado mais de 90% desses medicamentos que são administrados, tá? Pela urina. Por isso que o antidoping, né, é feito, tá? Pela urina. Pela urina e pelo sangue. Para ver o medicamento livre aqui dentro ou então excretado, dependendo da sua ação, tá? Tudo bem, pessoal? Interação medicamentosa, o próprio nome já diz, né? É quando o medicamento interage com outros, tá? Essa interação medicamentosa, vamos escrever então aí, ó, interação medicamentosa. Ela pode ser uma interação medicamentosa positiva, certo? Quando eu tenho dois medicamentos que potencializam o seu efeito, e ela pode ser ainda uma interação medicamentosa negativa, tá? Que é o exemplo está aqui. O positivo quer dizer o seguinte, quando você toma dois medicamentos, eles têm interação, um potencializa o outro. Funciona mais do que deveria. Isso é um problema, isso não é bom não, tá? Isso é um problema. E ainda pode ser que esse medicamento tenha uma interação negativa, ou seja, tomei dois medicamentos, um exemplo aqui é um antibiótico, tetraciclina junto com cálcio. Um diminui ou impede a ação, tá? Então o cálcio faz com que a tetraciclina não funcione. Então se você dá os dois juntos, um faz com que o outro não funcione, tá? Então isso é um problema. Então a gente tem essas informações que devem ser levadas em consideração, tá? A interação medicamentosa. Tem antibiótico, por exemplo, que se você tomar junto com o anticoncepcional, ele corta a efetividade do anticoncepcional. Então olha o problema, né? Então tem que ler bula de um medicamento para não ter nenhum problema em relação a isso, né?
Pode ser também, Dalton. Geralmente, medicamento, quando é feito na veia, tá? Já foi olhada a bula e não tem problema de ser administrado, tá certo? O problema é quando você faz na sua casa, no seu animal, na sua fazenda, e você não sabe o que você está administrando porque você ainda não fez 2 medicamentos juntos, tá? Por isso que sempre é bom ler a bula do produto. Bom, pessoal, ainda tem uma outra coisa. Não, em humano não, Dalton. Em humano dificilmente isso vai acontecer porque são medicamentos que são utilizados com bastante frequência, tá? Bom, todo medicamento, tá, pessoal? E isso é aplicado na medicina veterinária também, tem o nome fantasia. O nome fantasia, pessoal, é a marca do produto, tá? Então, quando você fala lá, o NexGard, o Frontline, o Simparic, tá? Esses são medicamentos fantasia. Então, você não pode ter um outro medicamento com o mesmo nome fantasia, tá certo? Então, o nome fantasia, ele é único, tá bom? É a marca do produto. Outra coisa importante, vou ter rápido, porque é muito óbvio, né? É o prazo de validade. Por que tem prazo de validade? Prazo de validade é a garantia que a empresa dá que aquele produto funciona até a validade aqui, olha, 5 de 2010. Ou seja, maio de 2010. Se eu tomar esse produto até o dia 31 de maio de 2010, estava tudo bem. Se eu tomasse no dia 1º de junho, eu morreria na hora. Não. Não ia funcionar em nada. Também não. Na maioria das vezes ele vai funcionar ainda. O problema é, quando eu tomo um medicamento vencido, quando eu tomo um iogurte que está vencido, quando eu como um biscoito que está vencido, eu estou assumindo a responsabilidade de comer um produto que a empresa falou, não come. Se você comeu e se intoxicar, não tem para quem reclamar. Está vencido o produto, você comprou e não viu, tá certo? Tá? Então validade é bem óbvio, né? Pessoal, para que um produto tem lote de fabricação? Para que, pessoal? Tem produto que tem lote e tem hora que ele foi fabricado. Por que fariam isso? Por que a empresa põe isso? Escrever lá a hora, turno de fabricação. Isso aí, pessoal, vem de rastreabilidade, tá? Isso previne falsificação. Tá joia? Então, se você compra um produto, está acontecendo isso muito com os produtos para controlar carrapato e pulga, hein? Acontecendo muito com o NexGard principalmente. Pessoas vendendo NexGard falsificado. Você vai lá e compra só comprimidinho. Principalmente pela internet aí, tá? Tomar cuidado. Então, se você compra o produto, compra de empresas que você tenham confiança. Vai comprar da Pets, de lojas, né, que realmente são confiáveis. Aí você compra lá do Mercado Livre. O comprimido na Pets, um exemplo, tá custando R$80 e o cara está vendendo por 30, tem uma coisa errada. Né? Tá comprando gato por leve, não vai funcionar. Tá? Se você pegar lá a fabricação do produto, o lote, você vai ver que ele é falsificado. Só consegue saber isso se você entrar em contato com a empresa. Tá joia? Bom, existem ainda, tá? Todo medicamento tem uma prescrição, né? Só que existem alguns medicamentos que eles são chamados medicamentos MIP. MIP, M-I-P, tá? O que é medicamento MIP? Tá? O medicamento MIP, aí tem alguns exemplos humanos, né? São medicamentos isentos de prescrição, tá? Por exemplo, os vermífugos, eles são MIP, tá? A vitamina que você compra, na maioria das vezes, ela é MIP, tá? E aí, exemplos humanos, né? O sal de fruta, o Engov, emulsão Scott, para quem não conhece, né? É um medicamento para abrir o apetite. O Benegripe, o Cebion, o Gelol, né? São todos medicamentos MIP. Geralmente esses medicamentos são tão fáceis de você comprar que geralmente fica do lado do caixa ali. Você vai lá, pega, já leva no caixa, paga, né? Não passa nem na mão do farmacêutico. Tá? São medicamentos seguros que você pode tomar, pode comprar, que não precisa de prescrição médica. Tá? Então MIP
São medicamentos isentos de prescrição, tá? Bom, nós já comentamos também, tá? Que o que é efeito placebo, né? Ou placebo. São medicamentos que não têm comprovação científica nenhuma, que não tem medicamento nenhum ali dentro, né? Não tem princípio ativo nenhum, e ele acaba tendo uma subjetividade de cura, de tratamento, certo? Efeito placebo acontece muito em seres humanos, tá? Em animais isso não está bem descrito, porque o ser humano você toma um comprimido, toma para você ficar bom. Você não vai tomar um comprimido para você ficar mais doente ainda, né? Então, é você tomar um comprimido de farinha, achar que vai funcionar e realmente ele funciona, tá? Bom, e ainda tem os medicamentos de referência. Medicamento de referência ou medicamento original, tá? É aquele medicamento mais antigo, o primeiro que foi trabalhado, tá? Um exemplo aí é a Novalgina. Quando você vai lá na farmácia e fala, quero comprar uma Novalgina, dificilmente você vai falar uma dipirona, porque você está tão acostumado em falar Novalgina, que é o medicamento, que é o primeiro medicamento, né, que foi inventado, ou vai lá comprar uma aspirina, né? Você vai comprar um medicamento que você sabe o nome, tá certo? Uma comparação, tá? Dificilmente você vai no mercado e fala assim, nossa, onde que vende um achocolatado em pó? Né? Geralmente você vai lá e pede para comprar o quê? Ah, onde tem Nescau? Né? Você não vai lá comprar uma lâmina de barbear, você vai lá e fala assim, eu quero comprar uma Gillette. Seria basicamente isso, tá? Os medicamentos que são muito conhecidos. Esses são os medicamentos de referência. Tá claro isso? Tá? E aí então, tá? A partir dos anos 2000, foi lançado os medicamentos genéricos. Lembrar, hein? Medicamento genérico, nesse momento somente humanos. São medicamentos, pessoal, genérico, idêntico aos medicamentos de referência. Ou seja, se você lá comprar, tá, uma dipirona de 500 miligramas o comprimido, desculpa, uma Novalgina de 500 miligramas comprimido, e você fala para o farmacêutico, não, eu quero o genérico. Ele vai te dar uma dipirona sódica de 500 miligramas. Todos os dois é uma caixa com 10 comprimidos. Tá claro isso? Então vamos só entender, ó. Medicamento de referência e medicamento genérico, eles são idênticos. Idênticos, tá? Só que um tem a marca e o outro tem só o princípio ativo, tá bom? E na grande maioria das vezes, o medicamento genérico, ele é 30 a 40% mais barato que o medicamento de marca, de referência. Tá bom? Tá? Medicamento genérico é o medicamento mais barato, tá, do que o medicamento de marca. Então, o genérico, tá, ele sempre vai ter um G grande ali, tá, de medicamento genérico. A substância, tá, nunca tem marca, sempre a substância, o nome do produto que você está comprando é a substância e a dosagem do produto, tá certo? E aí então, né, existe ainda uma outra coisa, que são os medicamentos similares. Já ouviu falar? Tá? Então, olha, existe o medicamento genérico, o medicamento de referência e tem o medicamento similar. Tá? São três diferentes. A diferença básica é genérico e medicamento de referência são idênticos. O medicamento similar, não. O medicamento similar, ele pode ter variação, tá? No prazo de validade, no rótulo, na apresentação, tá? Então, um exemplo, tá? Pode ser que você tenha Novalgina de 500 miligramas, comprimido, 10 comprimidos. Pode ser que você tenha o genérico dipirona sódica, mesma coisa, de 500, 10 comprimidos. E pode ser que você tenha o medicamento, e aí o medicamento similar tem o nome que a empresa quer colocar. Um exemplo aí é a Dipmed. Dipmed é o similar da dipirona sódica ou da Novalgina, tá? Só que ao invés de ser de 500 miligramas, ela é de 250 miligramas. E ela vem 10 comprimidos. Então, se você for lá para o farmacêutico e falar assim, me dá um medicamento similar à dipirona sódica, ele vai te dar. Mas ele vai te avisar, fala assim, ó, esse medicamento aqui não é
igual o medicamento está levando, que é o genérico, ou o similar, ou o referência. Tá claro? Porque ele na grande maioria das vezes, ele tem uma concentração diferente, uma dosagem diferente. Tá claro isso, pessoal? Por isso, então, que eu não posso trocar o medicamento similar pelo genérico, tá? Ou genérico pelo similar, ou referência pelo similar, tá bom? E aí esse exemplo mostra, tá? Essa ilustração mostra exatamente isso, olha. Medicamento de referência e medicamento genérico. Eles são intercambiáveis. O que quer dizer isso? Eu posso ter a minha opção de comprar um medicamento de marca ou comprar um medicamento genérico. Eu escolho. Agora, o medicamento similar, não. Tá? O medicamento similar, ele é mais barato que o de referência e na grande maioria das vezes ele está pau a pau com o genérico. Tá? Mas eles não são intercambiáveis. Eu não posso trocar tranquilamente o genérico, o similar, pelo genérico ou pelo de referência. Tá claro isso, pessoal? Intercambiabilidade, tá? Então, olha, só para a gente entender, dipirona sódica, gelo genérico, Dipmed e Novalgina, tá? Aqui eu fiz questão de botar um medicamento com o mesmo princípio ativo, tá? Então, dipirona, 500 miligramas. Dipmed, a marca, ó, tá vendo o Rzinho aqui de marca registrada, ó, dipirona sódica de 500 miligramas. E aqui eu tenho Novalgina, dipirona sódica de 500 miligramas. Todos iguais, mas porém diferentes no preço. Esse medicamento aqui vai estar na faixa de R$20, esse aqui vai estar na faixa de R$10, R$12 e esse também R$10, R$12, metade do preço. Tá claro isso? Tá? Eu sempre falo, olha, se você tiver que escolher, eu sempre compro o medicamento genérico, tá? O similar eu tenho minhas dúvidas, tá, Valquíria? Embora sejam produtos registrados na Anvisa, tá? Só que eu particularmente prefiro o genérico, tá? Porque são empresas mais conceituadas. Se eu tiver sem dúvida nenhuma, o melhor é o de referência. É a marca, o cara que fabrica o produto. Agora, o genérico tem o mesmo princípio ativo, tá? E eu tenho o similar. Ele não é que é inferior, ele pode ser que seja em concentrações diferentes, tá? Aí você acha que está levando por R$2 mais barato do que o genérico, estou dando o Dipmed, mas quando você vai ver lá, a concentração é diferente, tem que tomar mais comprimidos, tá? Entendeu? Então R$1. Eu fico meio com o pé atrás, Valquíria, quando você compra um medicamento por R$1, né? Tá? Eu não sei se você paga o valor se não tem um desconto aí, tá? Mas ele de Dipmed é muito barato. Eu tenho minhas dúvidas. Mas é coisa minha, particular, tá? São reconhecidos pela Anvisa, eles funcionam, tá? Eu sempre prefiro o genérico, tá? Uma indústria farmacêutica mais conceituada aqui, Neoquímica, Teuto e por aí vai. Tudo bem? Beleza? Então tá, pessoal. A gente encerra a nossa aula hoje por aqui, tá? Alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Não? É exatamente isso, ô Valquíria. Antes de vocês saírem, pessoal, tá? Não precisa assinar de novo, tá? Desculpa, pessoal, tem que assinar de novo a lista, tá? Quem esqueceu de assinar a primeira, não precisa assinar 2 vezes essa não, tá? Mas assinem de novo lá, tá bom? Você não consegue preencher, Dalton? O que aparece? Vou mandar de novo aí. Quando você preenche. Mandei de novo aí, tá? Vamos lá, ó. Dalton, dá uma olhada aí, porque não tem muito... Geralmente não tem problema, tá? Bom, se você não conseguir, Dalton, manda uma mensagem hoje pro Frank, para ele te ajudar, tá bom? Porque a forma agora de controle vai ser essa. Quem já preencheu, pessoal, tá liberado. Boa noite para vocês. Não esqueçam, em próxima aula, então, tem uma atividade, viu?
César, boa. Preenche para ele para mim então, se ele não conseguir. Às vezes é o computador dele ou o celular que não está permitindo. Um abraço, gente. Boa noite, viu? Até mais. Até quinta.